Está no UOL Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 31 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, SpaceX fecha acordo para lançar satélites militares dos Estados Unidos. Em mundo, a guerra no Oriente Médio está quase engolindo o mapa. Já no Brasil, desemprego atinge mínima histórica, mas dívida pública sobe. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você que já mandou dinheiro para outro país e ficou naquela ansiedade clássica para saber se o dinheiro já chegou. Pois é, quem já fez uma transferência internacional conhece bem essa sensação, principalmente quando o dinheiro precisa chegar para um compromisso importante, seja para despesa de viagem, intercâmbio, investimento fora do Brasil ou pagamento internacional. E é para deixar esse processo mais simples que existe a nossa parceira Remessa Online. Pela plataforma, você faz transferências internacionais com câmbio competitivo, taxas transparentes e atendimento humano. Em alguns casos, o dinheiro chega ao destino em menos de 15 minutos. E para os nossos ouvintes, acessando remessaonline.com.br e usando o cupom DAILYFIM50 tudo junto, você garante 50% de desconto na sua taxa de câmbio. O link está na descrição desse episódio, lembrando que essa oferta é exclusiva para novos clientes. Boa, Branco. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a SpaceX fechou um contrato de 1,6 bilhão de dólares com a Força Espacial dos Estados Unidos. O acordo prevê 18 lançamentos do foguete Falcon 9 até 2027 e amplia a presença da empresa de Musk na infraestrutura militar americana no espaço. E esses lançamentos fazem parte do principal programa espacial militar dos Estados Unidos, que também tem contratos disputados por empresas como ULA e Blue Origin. Na prática, os foguetes vão colocar em órbita satélites militares usados para detectar ameaças, rastrear aeronaves e mísseis e compartilhar informações em tempo real entre diferentes sistemas de defesa. E tem um ponto importante aqui, Andrezinho. Esse projeto está alinhado ao plano de defesa antimísseis de Trump, chamado de Golden Dome, que prevê um escudo contra ameaças balísticas, hipersônicas e de cruzeiro. Para cumprir esse cronograma, a SpaceX vai precisar realizar, em média, um lançamento por mês até o fim de 2027. Olhando para o quadro geral, esse acordo mostra a rápida expansão dos investimentos militares no espaço. Só nesse mês, a Força Espacial Americana ampliou de 5,6 para 17 bilhões de dólares o limite do programa de lançamentos, já antecipando uma demanda maior nos próximos anos. E nesse cenário, a SpaceX larga na frente. Até agora, poucas concorrentes conseguem acompanhar o ritmo e a escala da empresa. E ainda aproveitando esse gancho para fechar o bloco, ontem a SpaceX também colocou em órbita um satélite espião da Agência de Reconhecimento dos Estados Unidos. Só que mais detalhes da missão não foram divulgados. E com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, o conflito entre Estados Unidos e Irã está envolvendo cada vez mais países. E a primeira parada desse cenário é na Jordânia. Ontem, dia 30, o Irã afirmou ter atacado uma base aérea americana no país, deixando vários mortos e destruindo 3 caças F-35. Só que os Estados Unidos negaram essa versão, Branco, e disseram que todos os drones e mísseis foram interceptados. Vale destacar aqui o peso desse tipo de equipamento. Os F-35 estão entre os caças mais modernos do mundo e podem custar até 100 milhões de dólares por unidade. Segundo Teherã, essa ofensiva na Jordânia foi uma resposta aos bombardeios americanos. E saindo dessa primeira parada e indo para o Egito, na quarta-feira um navio americano foi atingido por um drone
próximo ao Canal de Suez, que é uma passagem estratégica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Caso seja confirmado como ataque intencional, essa será a primeira vez que o Egito foi diretamente atingido pelo conflito. Enquanto isso, a China também aparece no tabuleiro. O país deve entregar ao Irã o primeiro lote de até 400 lançadores portáteis de mísseis antiaéreos. O contrato é avaliado em até 70 milhões de dólares e faz parte dos esforços de Teherã para reforçar sua defesa aérea. E além disso, a tensão também chegou no Iêmen e ao Iraque. Os Houthis, que são um grupo iemenita alinhado ao Irã, estão atacando a Arábia Saudita a partir do território iraquiano em coordenação com grupos armados locais. E por fim, nesse cenário, a Arábia Saudita confirmou publicamente que entrou na campanha militar americana contra o Irã. Na quarta-feira, o país participou de um ataque conjunto contra milícias no Iraque, deixando ao menos 20 mortos. Andrezinho, o conflito já não cabe mais entre dois países e cada novo aliado aumenta o risco de uma guerra ainda maior. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, o noticiário econômico brasileiro veio com novos dados sobre emprego, dívida pública e arrecadação. E o primeiro destaque vem do mercado de trabalho. A taxa de desemprego caiu para 5,4% no trimestre encerrado em junho, cravando o menor nível para esse período desde o início da série histórica em 2012. Ao todo, o Brasil tinha 5,9 milhões de desempregados e 103 milhões de pessoas ocupadas. E o rendimento médio real também avançou e chegou a R$ 3.738, uma alta de 2,8% em um ano. Mas teve um contraponto importante. A criação de empregos formais caiu 25% no primeiro semestre, para 921 mil vagas, sendo esse o pior resultado para o período em 6 anos. Agora, mudando para o segundo tema, de acordo com o Tesouro Nacional, a dívida pública federal subiu 2,6% em junho, chegando a 9,3 trilhões de reais. Esse valor equivale a 73% do PIB de 2025, que somou 12,7 trilhões. Só no último mês, a dívida aumentou 235,7 bilhões de reais. E no acumulado do ano, a alta também é forte. A dívida pública federal já cresceu 633,3 bilhões de reais. Segundo o próprio Tesouro, a previsão é que a dívida termine o ano entre 9,7 e 10,3 trilhões. E fechando esse giro econômico, a arrecadação federal também bateu recorde. Em junho, ela somou 264,4 bilhões de reais, uma alta real de 7,7% em um ano e o maior valor para o mês desde o início da série histórica em 1995. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento da economia, por aumentos de impostos e pela alta do preço do petróleo. Para vocês terem uma noção, só o imposto sobre o petróleo gerou 3,8 bilhões de reais. E quando a gente olha para todo o primeiro semestre, a arrecadação acumulou 1,59 trilhão, marcando um outro recorde. Mas agora, com a nossa seção Brasil fechada, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quinta-feira, em Wall Street, o S&P 500 subiu 1,66%, enquanto o Nasdaq avançou 2,78%. Por lá, foi divulgado que a economia cresceu a um ritmo anualizado de 1,5% no segundo trimestre, um resultado abaixo das expectativas. Mesmo com a desaceleração, o consumo das famílias avançou 3,2%. Entre os destaques do mercado acionário, a Microsoft disparou 15,51% após a receita da divisão de nuvem Azure crescer 43% no último trimestre e superar 100 bilhões de dólares em receita anual pela primeira vez. Por outro lado, a Meta caiu 7,95% após projetar investimentos de até 145 bilhões de dólares em 2026, principalmente em IA.
Além disso, o fluxo de caixa livre caiu 91% no segundo trimestre, para 784 milhões de dólares. Já a Adidas despencou 11,52% após registrar lucro operacional de 574 milhões de euros no segundo trimestre, abaixo dos 623 milhões esperados. O resultado foi pressionado pelo aumento de 30% nos gastos com marketing para a Copa do Mundo. Indo para o Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 1,88% aos 177.159 pontos. Por aqui, o Tesouro IPCA mais 2050, o título público que protege o investimento da inflação, chegou a pagar IPCA mais 7,56% ao ano, a maior taxa desde seu lançamento. O movimento veio após o Banco Central dos Estados Unidos manter os juros entre 3,5% e 3,75% ao ano. Nas ações, a Ambev subiu 0,38% após reportar lucro líquido de 3,47 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 24,5% em um ano. No Brasil, as vendas de cerveja da Ambev cresceram 5%, impulsionadas por marcas premium e pela Copa do Mundo. E para fechar, o dólar caiu 0,92% a R$ 5,06. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Para você que nos escutou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual das notícias de hoje mais chamou sua atenção e qual notícia você queria ter visto nessa edição. E se o episódio te ajudou, ajuda a gente também compartilhando o noticiário. O Daily Fin só existe e só cresce por causa dos ouvintes que gostam da gente e espalham nosso conteúdo. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!